Agora a gente conseguiu, a gente estava tentando a conexão, né, com a Daniela Salomão, coordenadora geral do Sistema Nacional de Transplantes, e a gente vai falar com ela agora e esclarecer, né, essa polêmica em torno do apresentador Fausto Silva, o nosso querido Faustão. Cris, daqui a pouco a gente conversa. Daniela Salomão, muito obrigada, viu? Imagino que está uma loucura aí a sua agenda, né? Com tantos questionamentos, tanta gente querendo saber, e você parar um pouquinho para conversar com a gente aqui ao vivo, no nosso Vem com a Gente, que passa aqui no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, é um prazer. Bom, estamos muito felizes que o Faustão conseguiu um coração. O Faustão é amado, né, por todos nós brasileiros. Mas, infelizmente, uma polêmica muito grande assim está acontecendo, principalmente na internet, com tantos questionamentos. E é ótimo que a gente conseguiu falar com você para que a gente possa esclarecer, né? Para que as pessoas entendam que antes de ir lá colocar deixar uma mensagem, criticar, falar, elas precisam compreender como que funciona o sistema. Exato, é um momento importante para a gente. Graças ao evento, né, nós estamos aí falando sobre o Sistema Brasileiro de Transplante para a população, que é um momento de tirar dúvidas, de esclarecer, informar que é um orgulho do Ministério da Saúde trabalhar com um sistema de tamanha importância para os brasileiros. Ele é o único sistema que atende tanto o SUS quanto o privado. Então, quando a gente fala de transplante no Brasil, todo paciente, independente de estar no sistema público ou no sistema privado, ele vai ser inserido no mesmo sistema para receber um órgão quando houver a doação. No caso do Faustão, ele tinha prioridade pelo estado de saúde que ele estava. E segundo informações também, ontem, né, um coração que chegou lá para uma pessoa que estava em primeiro lugar na fila não foi aceito pela equipe que estava responsável para aquela pessoa. E sim aceito pela equipe do Faustão, porque aí tem o tipo sanguíneo, o tamanho da pessoa, N fatores para que ele receba esse coração, não é isso, doutora? Sim, o que acontece geralmente é que o sistema trabalha com parâmetros de peso, de altura, de tipo sanguíneo e outros que definem o aceite ou não daquela doação. Só que normalmente as equipes ampliam esse parâmetro para terem a oportunidade de receberem mais ofertas para aquele receptor. E nem sempre a oferta que vai chegar é adequada para as necessidades individuais daquele paciente que foi selecionado. Então, cabe realmente à equipe de transplante, no momento da oferta, analisar todos os parâmetros que vão ser repassados para ela em relação ao doador e decidir se aquela doação é adequada ou não para o paciente listado. Então, esses são os critérios, né, para que o coração chegue ao receptor? São os critérios técnicos utilizados no sistema. Tipagem sanguínea, peso, altura, tempo em lista e depois os critérios de prioridade, né? A gravidade da situação que o paciente apresenta naquele momento, entendendo que um paciente pode piorar, mas ele pode melhorar também. Então, cabe à equipe de transplante continuamente atualizar a situação clínica do paciente no sistema. Pois é, eu vou te fazer uma pergunta que não é minha, porque eu sei da seriedade do sistema. A minha mãe, inclusive, já esteve nessa fila. Infelizmente, não houve tempo. Ela veio a falecer aos 30 anos de idade, doutora. Então, eu sei, porque eu vivi. E eu sei da seriedade como funciona. Mas para que a gente esclareça, e é uma pergunta que todos estão fazendo, inclusive colocando lá julgamentos, é possível furar essa fila? Olha, não é possível furar a fila de transplante no Brasil, em hipótese alguma. Não existe essa possibilidade. Por que eu afirmo isso categoricamente? Porque nós temos um sistema muito robusto, é um sistema informatizado que gerencia todos esses dados que eu estou lhe falando. Então, não é a equipe de transplante que vai definir para quem vai aquele órgão doado, não é a equipe de captação, não é o hospital que conseguiu aquela doação, não é nem a família que doou, né? Nem a família que doou, isso é importante, nem a família que doou pode dizer para quem vão aqueles órgãos. Então, somente após inserir os dados no sistema, os dados do doador,
é que nós vamos fazer, é o que o sistema vai gerar a lista de pacientes candidatos a receber aquela doação. Então, é uma lista dinâmica. Se eu tiver um doador de manhã e um doador à tarde, a lista vai ser provavelmente muito diferente, de acordo com as características de cada doador. Outra coisa que vale que a gente explique mais uma vez, eu já conversei com a pessoa responsável, né, por transplantes aqui do estado do Rio de Janeiro, é que a gente esclareça para quem não entende que existe uma fila de espera, né, para receber um órgão, mas que é dividido de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, não é uma fila única. Uma pessoa precisa de um fígado, outra pessoa precisa de um coração, outra pessoa precisa de córnea. É bom que a gente esclareça também isso, porque as pessoas não compreendem e acham que existe uma fila única e que simplesmente é assim. Dá para você esclarecer um pouco mais para a gente com relação a isso? Então, primeiro que a gente procura não falar fila, porque quando a gente fala fila... Está errado o termo fila, todo mundo fala fila. Então, por favor, ótimo isso, porque todo mundo fala fila. Esclarece para a gente a forma correta de se falar. Não é fila, gente, é uma lista. Lista. Por que isso? Porque existem todos esses parâmetros que eu falei para vocês, então a seleção do paciente que vai receber uma doação, ela é baseada em todos esses critérios técnicos. Então, não é porque o paciente entrou hoje, ou entrou amanhã, ou entrou há um ano atrás, que ele será contemplado com aquela doação. Porque os parâmetros técnicos são importantíssimos para a qualidade de vida do paciente após o transplante. No caso do Faustão, ele estava realmente com uma necessidade muito grande com relação a esse coração, estava aguardando. A gente tem que dar graças a Deus que o órgão chegou. Agora é torcer, não é, doutora Daniela? Porque agora nós temos essa fase que é de adaptação com relação ao órgão que ele recebeu. Exatamente, torcer para tudo dar certo, torcer para que toda essa notícia que está sendo vinculada aumente o interesse da população pelo sistema brasileiro de transplantes, agradecer, gente, as famílias que optaram pela doação e salvam vidas diariamente no nosso país. Olha, eu quero te agradecer mais uma vez por você ter vindo até aqui, né, para que a gente possa esclarecer sobre esse assunto, para que as pessoas de uma vez compreendam que agora a gente precisa fazer uma corrente de orações, né, pelo Faustão, para que o organismo dele aceite, para que tudo dê certo. Fazer uma corrente de oração por essas pessoas que estão aguardando nessa lista de espera, que não é fila, na lista de espera. Eu já tive nesse lugar como filha, ali com essa angústia. Infelizmente, o caso da minha mãe era coração e pulmão, era muito sério. Então, se um órgão chegasse, ela dependia do outro órgão, enfim. Mas, para todos aqueles que estão aguardando com suas famílias, a nossa torcida, principalmente para que cada vez mais tenhamos a consciência, doutora, da importância da doação de órgãos. Para que mais vidas sejam salvas, né? Então, meus aplausos aí ao SUS pelo trabalho seríssimo, meus aplausos para toda a equipe. Muito obrigada, viu, mais uma vez pelos esclarecimentos e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada.